Olá, essa é a nossa aula número 5 do curso de Gestão Financeira e a gente vai tratar hoje, nessa aula sobre um indicador muito importante na decisão do empresário quanto a realizar ou não um investimento. Esse indicador é chamado de taxa interna de retorno. Para entender bem essa ideia desse indicador de taxa interna de retorno, a gente tem que pensar também na taxa de atratividade. Vocês devem lembrar que na aula passada eu apresentei para vocês esse gráfico aqui, da taxa Selic. A taxa Selic, como a gente já conversou, ela é um custo de referência do dinheiro na economia. Então, o empresário vai olhar para a taxa Selic, basicamente, se a taxa Selic está subindo, como aconteceu nesse período aqui, de dezembro de 2012 até dezembro de 2015, a gente teve um aumento da taxa Selic que saiu de um patamar de 7% ao ano e foi para 15%, 14% ao ano. Então, quando o empresário vê para essa alta da taxa Selic, ele está sentindo que está mais caro tomar dinheiro emprestado para realizar um investimento. Então, se ele não tem o dinheiro e ele pensa em comprar, por exemplo, um trator, o empresário vai falar assim: olha, eu vou ter que pagar um juros muito alto para o banco para tomar o dinheiro emprestado e comprar o trator que eu quero, estou pensando em colocar na minha atividade rural. Agora, quando a taxa de juros está caindo, por exemplo, sai do patamar de 14% no final de 2016 e chega aos atuais 4,25% no começo de 2020, essa queda de juros começa a estimular o empresário a tomar dinheiro emprestado, porque hoje os juros vai ser mais próximo desse 4,25, enquanto há 3 anos atrás, 4 anos atrás, estava mais próximo de 14 ou 15%. Tá? Então os juros caiu significativamente e isso cria um ambiente propício para o empresário se ver estimulado a tomar dinheiro emprestado para realizar o investimento. E mesmo que o empresário não precise, não é muito comum, mas vamos pensar que o empresário não precise tomar dinheiro emprestado porque ele tem o dinheiro, essa taxa de juros aqui mostra quanto ele está deixando de receber no banco, colocando esse dinheiro aplicado no banco, quando ele decide comprar o trator, ou a máquina, ou o equipamento. Tá? Então, os juros, ele é uma referência, ele é o que a gente chama taxa mínima de atratividade, porque é o que o empresário iria ganhar sem fazer nada e simplesmente colocando o seu dinheiro para render no banco. Se o retorno que ele tem comprando um equipamento, uma máquina, um trator, é menor do que essa taxa de referência, essa taxa mínima de atratividade, ele não vai realizar o investimento, ele prefere deixar o dinheiro dele parado lá no banco, rendendo, e não vai ter dor de cabeça nenhuma. Agora, se a taxa de atratividade, que é no caso aqui a Selic para investimentos, ela está muito baixa, o empresário já vê mais chance de aumentar o seu patrimônio comprando a máquina ou o trator, tomando o dinheiro emprestado, por exemplo, ou tirando o seu dinheiro do banco, comprando o trator, aumentando a sua produção e tendo um lucro maior com esse acréscimo de produção. Tá? Então, a taxa interna de retorno, ela vai ser a taxa de juros que, num período de tempo, vai igualar as entradas e as saídas. Tá? Vou explicar isso melhor. Tá? A taxa interna de retorno é um indicador que, comparado com a taxa mínima de atratividade, no caso a Selic, vai dizer se vale a pena ou não tomar dinheiro emprestado. Se o retorno, ou a taxa de retorno do investimento, no caso a TIR, for maior do que a taxa Selic, o cara fala: eu vou comprar essa máquina e esse equipamento que eu vou aumentar o meu patrimônio. Agora, se a taxa de retorno do investimento for menor, ele prefere deixar o dinheiro lá no banco, ok? Então vamos pensar um produtor rural que tenha 100 mil, que tenha 200 mil reais no banco, rendendo 5% ao ano, tá? Lá com a Selic, 5% ao ano, não é ao mês não, tá?
5% ao ano, líquido de impostos, etc. Tá? Então ele tem R$200 mil, vai render 5% ao ano, no final de um ano ele vai ter R$210 mil. E ele tem que decidir se ele deixa esse dinheiro aplicado, não é investido, esse dinheiro aplicado no banco rendendo 5%, ou se ele pega esses 200 mil, compra um trator e aumenta, sei lá, em 50% o lucro na produção, no caso, né, da sua fazenda, visando aumentar alguns por cento o lucro. 30% lucro, 20% lucro, vai depender da estrutura de custo, ok? Mas ele tira os 200 mil, compra um trator e aumenta em 50% a sua produção. Então ele vai comparar a expectativa de lucro que ele vai ter com esse acréscimo na produção resultante da incorporação de um trator a mais na sua propriedade, com o retorno que ele teria da aplicação financeira de 5% no ano. Se o lucro esperado no ano com um acréscimo de produção for maior do que 5%, vale a pena ele realizar o investimento e tirar o dinheiro do banco e comprar o trator. Se o retorno esperado com a aplicação no banco, 5%, for maior do que o que ele espera ter de incremento no lucro com a compra do trator, ele não vai comprar o trator, né? Ele prefere deixar o dinheiro lá rendendo no banco, ok? Então a gente diz que se a taxa interna de retorno, ou seja, a remuneração que ele tem com o investimento, com a decisão de comprar uma máquina, um equipamento, um trator, for maior do que o custo do dinheiro no banco, do que o custo de tomar o dinheiro emprestado no banco, ou do que o retorno de deixar o dinheiro dele no banco, então se a taxa interna de retorno do trator, no caso o investimento, for maior do que o custo ou a rentabilidade de deixar o dinheiro no banco, ele realiza esse investimento porque ele vai estar aumentando o patrimônio. Qual que é o problema? O problema é que, como a gente tem visto aqui nas aulas de gestão financeira, tem muita incerteza sobre o seu fluxo de caixa, né? Ele não sabe exatamente quanto que ele vai ter de receitas ao longo do ano e também não sabe quanto que ele vai ter de despesas. Ele tem uma expertise, ele tem uma experiência no seu negócio, ele conhece a sazonalidade do seu produto, mas ele não tem certeza. Então é sempre uma decisão relativamente arriscada. Mas a taxa interna de retorno já é um bom indicador que auxilia esse empresário na tomada de sua decisão. Ok? Então essa foi a aula 5, em que a gente tratou de taxa interna de retorno. Esse é o segundo indicador que ajuda o empresário a tomar decisão. A taxa interna de retorno é sempre comparada com uma taxa de atratividade. No caso aqui eu trouxe a taxa Selic, que é um preço de referência do dinheiro na economia, mas vocês poderiam usar uma outra taxa de juros mais específica, dependendo da atividade que está sendo tratada. Tá? No agronegócio, em geral, a gente olha para a Selic, que é a taxa básica de juros da economia. Na aula passada, a gente já tinha visto o retorno sobre o investimento, o ROI, que é um outro indicador importante também sobre a decisão de investimento. E a gente vai dar andamento na próxima aula com esses indicadores que ajudam os empresários a decidirem se vale a pena ou não realizar investimentos nas suas atividades. Até a próxima aula.